Olha, o Porto de Paranaguá bateu mais de 30 recordes nos últimos 2 anos. Os números expressivos ofereceram ao terminal paranaense o título de porto que mais cresce no país. Veja aí. Mas o mundo se transforma e o porto também. Tive a oportunidade e a felicidade de testemunhar e de participar, mesmo que modestamente, da marcante evolução do porto ao longo de quase 5 décadas. O porto que mais cresce em desenvolvimento no Brasil traz consigo números que chamam a atenção. No mês de agosto, o Porto de Paranaguá bateu o 34º recorde dos últimos 2 anos. Reflexo da administração voltada a tornar o terminal paranaense cada vez mais competitivo nos cenários nacional e internacional. Em seus mais de 80 anos de história, o Porto de Paranaguá coleciona números de sucesso. Em 1965, por exemplo, foi o maior exportador de café do mundo. Na década de 70, abraçou a marca que carrega até hoje, a de referência em exportação de grãos. Mas, embora seja a maior vocação do Porto de Paranaguá, a movimentação de celulose, fertilizantes e veículos também trouxe ao Dom Pedro II novas glórias. Eu costumo destacar para esse segmento, especificamente de veículos, Paranaguá é o porto de maior destaque no Brasil, pela qualidade da mão de obra, né? Ou seja, aqueles que se envolvem na operação de veículos em Paranaguá, eles são considerados a melhor mão de obra aí que nós temos no país. Obviamente é por isso que o cliente opta por Paranaguá. A melhor mão de obra do país é formada por milhares de trabalhadores portuários que dedicam a vida ao porto. Só em Paranaguá são gerados 44 mil empregos diretos, o que significa que 1 a cada 5 paranaguaras tem sua ocupação vinculada ao porto. Alguns estão aqui há mais de 5 décadas. Tive a oportunidade e a felicidade de testemunhar e de participar, mesmo que modestamente, da marcante evolução do porto ao longo de quase 5 décadas. O engenheiro Kozo Kawata é um dos tantos trabalhadores do Porto de Paranaguá que virou referência em dedicação. Atitude que reflete na maior parte dos operários que oferta tempo, conhecimento e amor ao terminal. Em contrapartida, a administração responsável fez com que somente em 2017 a administração dos portos de Paranaguá e Antonina alcançasse alguns feitos históricos. O mês de fevereiro, por exemplo, foi o melhor de toda a história do Porto Dom Pedro II. Já o mês de agosto foi o responsável pelo recorde histórico de carregamento de grãos. Especificamente em agosto, nós rompemos o maior recorde do corredor de exportação. Superamos a marca de 2 milhões de toneladas movimentadas em um só mês. Alguns dias atrás batemos o melhor dia da história do porto, mais de 130 mil toneladas por dia. Isso tudo, lógico, de um lado é o resultado de uma economia forte do Paraná, que está respondendo ao momento terrível de crise que o país vive, né? E, por outro lado, mostrando aí que os trabalhadores, os operadores portuários, enfim, os investimentos realizados estão promovendo os resultados que a gente espera, né? Pelo setor de importação, são 158 países que recorrem aos serviços. Na linha de frente estão China, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e França. Já as exportações são destinadas a 206 países. Para atender a tantos clientes, 2.000 navios atracam todos os anos dos mais de 4 mil metros de cais em Paranaguá. No início da atividade portuária, eram apenas 400 metros. Hoje, os planos para oferecer cada vez mais infraestrutura marítima continuam evoluindo.
criamos um grande planejamento que vai assistir o Porto de Paranaguá nos próximos 30 anos, né? Posicionando o Porto de Paranaguá como uma das melhores infraestruturas portuárias do Brasil. Então, para isso, nós fizemos um planejamento exatamente paralelo da parte de mar, ou seja, e principalmente olhando os futuros navios, né? Diariamente estão sendo planejadas novas tecnologias e a gente não pode mais ficar esperando ela acontecer. Nós temos que, paralelamente, buscar as soluções para atender os maiores navios e sim o Porto de Paranaguá continuar sendo competitivo. Localizado na terceira baía mais importante do país, o porto ainda enfrenta o desafio do crescimento sem prejuízos à biodiversidade. A presença de botos, mais de 300 espécies de aves marinhas, a variedade de peixes, crustáceos e tartarugas, além da imensa área de manguezal, afirmam que a relação entre o principal terminal graneleiro do país e a natureza anda em dia. O Porto de Paranaguá foi o porto que mais desenvolveu nos últimos 4 anos nessa área de meio ambiente. Isso, assim, quem diz não é a gente, é a ANTAC através do Índice de Desempenho Ambiental, onde são avaliados todos os portos públicos do país. Então, como que o porto evoluiu, né? Foram mais de 40 licenças ambientais concluídas nesses últimos 4 anos, são mais de 45 programas na área de meio ambiente que são desenvolvidos junto à comunidade, junto à fauna, em toda a região aqui do litoral do Paraná, não se resumindo só a área do Porto Organizado. Como uma orquestra que funciona em perfeita harmonia, o desenvolvimento portuário no litoral do Paraná avança dia após dia, através das mãos daqueles que misturam a própria história, a história do Porto de Paranaguá. Uma vida inteira de trabalho, né, que me traz bastante satisfação, grande satisfação. Eu vou ficando até... Olha, em primeiro lugar, excelente a reportagem. Parabéns ao nosso departamento de jornalismo aqui, que deu para ter uma noção cada vez mais exata do que significa o Porto de Paranaguá. E vou dizer mais, viu? Está aí um belo trabalho, que é o nosso porto, que é uma grande referência, queira ou não, para todo o Brasil. É o porto que mais cresce no Brasil. Então, fica aí... eu acho que o motivo de orgulho para todos nós que moramos aqui, para todos os parananguaras, e parabéns ao Dividino, que é o diretor-presidente, mas a todos os trabalhadores que fazem parte, de alguma maneira, do Porto de Paranaguá. Todos que contribuem, porque a gente só cresce se for um trabalho de equipe. Então, está de parabéns do Dividino ao funcionário mais simples, mais humilde. Todos vocês fazem parte desse crescimento, desse orgulho da cidade de Paranaguá, sim. O nosso porto é uma referência mundial. A gente tem que valorizar essas coisas aqui, com muito crescimento, com muita tecnologia, mas com muito trabalho humano de todas essas pessoas que fazem parte dessa equipe. A todos vocês, parabéns!